Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 27. Eu quero ler com os irmãos os versículos 35 e 36, que está escrito assim: Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Amados, esse capítulo aqui é aquele capítulo que descreve o engano ali de Jacó com o seu pai Isaque, ele se passando por Esaú para receber a bênção do filho mais velho. Quando nós vemos, amados, todo esse capítulo aqui, se você não leu o capítulo, eu sugiro que você leia para compreender todo o contexto. Nós vemos que foi uma ideia de Rebeca, né, a mãe de Esaú e Jacó. Rebeca, ela já havia recebido do Senhor, Deus já havia dito a ela, quando ela estava grávida, que no seu ventre existiam duas nações, dois povos, daqueles dois filhos se multiplicaria, seria a descendência de dois povos, e o mais velho, ele serviria ao mais novo. O mais velho, ele seria servo do mais novo, o mais novo seria um povo mais forte. Ou seja, já havia sido declarado por Deus, já havia sido profetizado por Deus essa realidade. Isso aconteceria. E aí, quando Rebeca ouve Isaac conversando com Esaú, dizendo: meu filho, faça uma caçada, prepare daquele jeito que você sabe que eu gosto, e vem aqui para que eu coma e então te abençoe, porque eu já estou muito velho, posso morrer a qualquer momento, e então eu quero te abençoar. Esaú, como sendo o filho mais velho, ele tinha o direito de receber a bênção, né, que o pai sempre proferia para o filho mais velho. Mas Deus já havia profetizado, declarado para Rebeca que quem seria o filho, vamos dizer assim, que seria mais forte, que seria, que receberia as bênçãos de Deus, seria Jacó. Deus já havia falado isso, não que receberia as bênçãos de Deus, né? Mas Deus já havia proferido que era a partir de Jacó que iria se estabelecer ali as promessas de Deus, né? E Rebeca ouve quando Isaac fala com Esaú e ela tem uma ótima ideia, né? Vamos dizer assim, ótima ideia entre aspas, de querer ajudar a Deus para que essa promessa se cumpra, mas na vida de Jacó. Então ela pensa, não, Esaú não pode receber a bênção, quem tem que receber a bênção é Jacó, porque Deus já falou que é Jacó que vai ser o mais forte. Então ela prepara tudo ali, faz com que Jacó vista as roupas de Esaú, coloque pelos nos braços, no pescoço, para se fazer, né, fazer de conta que ele era Esaú, e ele chega e ele recebe a bênção de Isaac. E aí esses versículos que nós lemos, quando Esaú chega, Isaac diz, mas quem que é você? Ele diz, eu sou Esaú, sou seu filho mais velho. E aí Isaac fica profundamente abalado e diz, meu Deus, alguém veio aqui antes e recebeu a bênção no seu lugar. O seu irmão veio aqui astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E daí Esaú diz, não é com razão que o nome dele é Jacó? Jacó é enganador, trapaceiro, porque ele me enganou a segunda vez que ele me engana. Amados, e quando nós vamos para os capítulos posteriores, nós vemos que Jacó também foi enganado, né? Nós vemos que no casamento dele, ele é enganado. Quando ele foge, né, por causa de receio de ser morto por Esaú, porque Esaú ficou muito irado por ele ter roubado, vamos dizer assim, roubado a bênção que era para ser dele, né? Esaú ficou irado com aquilo e estava
pensando, inclusive, em matar Jacó. Então Rebeca diz: não, Jacó precisa ir embora, porque senão Esaú vai matá-lo. E Rebeca diz: ah, meu filho, vai buscar uma mulher para você na terra dos meus parentes, não quero que você procure uma mulher entre as cananeias. E Jacó vai, mas na verdade ele está fugindo de Esaú, da ira de Esaú. E quando ele chega na terra dos parentes ali de Rebeca, e ele conhece o irmão de Rebeca, Labão, conhece as filhas de Labão, e ele se apaixona por Raquel, e ele pede a mão de Raquel em casamento, e ele disse para seu sogro Labão que ele trabalharia durante 7 anos para, em troca, ter a filha dele, Raquel, como esposa. E Labão aceita e diz: ok, então trabalhe 7 anos e eu te dou minha filha em casamento. E ele trabalha 7 anos. E quando chega o momento de receber a filha Raquel, a filha de Labão, Raquel, em casamento, Labão vai lá, engana e entrega Lia. E daí diz: não é costume na nossa terra entregar a filha mais nova, mas primeiro a filha mais velha em casamento. Ou seja, Jacó enganou e depois ele foi o quê? Enganado. Então, sempre, amados, que nós plantamos algo, nós vamos colher algo, né? Toda essa história de Esaú e Jacó nos faz aprender que não tem como nós fugirmos de certas colheitas, não tem como. Deus já havia declarado para Rebeca que Jacó seria o mais forte e que Esaú, ou seja, o filho mais velho, serviria ao filho mais moço. Ela não precisava ter dado um jeito, Jacó não precisava ter acolhido aquela ideia da sua mãe de enganar o próprio pai. Eles não precisavam ter feito aquilo. Por quê? Porque se Deus já havia profetizado algo acerca de Jacó, iria acontecer. Se Deus declarou, então iria acontecer. Mas eles tentaram dar uma ajudinha, fazer na força do braço. E depois Jacó precisou o quê? Colher. Sofreu o quê? Consequências de um ato de engano, de mentira. E isso, amados, é uma lição para mim e para você. Nós não precisamos dar uma ajuda a Deus para que as promessas dele se cumpram, para que aquilo que ele declara a nosso respeito, seja na sua palavra escrita, ou seja, aquelas promessas que Deus nos dá individualmente, pessoalmente, nós não precisamos dar uma ajudinha para que isso se cumpra. Nós só precisamos o quê? Confiar e permanecer em obediência a Deus. Nós não precisamos usar da força do nosso braço, das nossas artimanhas, não precisamos disso. E muitas vezes nós acabamos agindo como Jacó e como Rebeca, tentando dar uma ajudinha para que se cumpra aquilo que Deus falou a nosso respeito ou que Deus proferiu na sua palavra. Nós tentamos dar uma ajudinha para que se cumpra e lá na frente nós colhemos algo que não é bom. E às vezes nós fazemos isso e não conseguimos entender o porquê lá na frente estamos colhendo certas coisas. Então isso é um aprendizado, amados. Às vezes nós podemos olhar hoje. Será que nós temos colhido algumas coisas que nós fizemos lá atrás que não foi muito legal, que nós tentamos dar uma ajuda a Deus na força do nosso braço e daí agora estamos colhendo? Ou será que nós estamos nesse momento tentando fazer algo na força do nosso braço, dar uma ajuda para Deus na força do nosso braço? Sabe, se alguém estiver assim nesse momento, é tempo de voltar atrás, parar e dizer: não, chega, não quero fazer na força do meu braço. Senhor, eu confio em ti, o Senhor declarou isso, o Senhor prometeu isso, o Senhor tem me direcionado aqui, eu vou prosseguir aqui. Não vou tentar fazer na força do meu braço. Porque, amados, todas as vezes que nós tentamos fazer as promessas de Deus se cumprirem na força do nosso braço, vem colheitas ruins. Não tem como, não tem como. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. É o que aconteceu com Jacó. Ele semeou engano, ele colheu engano. E isso é ruim, porque muitas vezes nós vamos seguindo a nossa vida sem esse discernimento. E aí nós vamos tentando, na força do nosso braço,
colhemos algo ruim, não entendemos que é uma colheita ruim por causa de uma semente ruim lá atrás, começamos a semear novas sementes na força do braço e vamos tendo novas colheitas ruins. Sabe, amados, que esse capítulo aqui de hoje traga um discernimento para nós, para que nós possamos nos posicionar em completa obediência e discernimento sobre a nossa vida. É porque às vezes nós levamos uma vida muito displicente e nós precisamos ser diligentes na nossa caminhada. Precisamos observar, será que isso que eu estou vivendo é uma colheita ruim de algo que eu plantei lá atrás? Será que eu estou plantando boas sementes para colher futuramente boas sementes? Ou eu estou agindo na força do meu braço, eu estou tentando trapacear uma coisa ali, outra coisa aqui? Sabe, amados, que eu e você nós possamos olhar para tudo isso, para essa história, e nós possamos olhar para a nossa vida. Porque a caminhada cristã é uma caminhada de relacionamento com Deus. Deus deseja falar conosco. E sim, tem coisas que Deus nos fala que vai acontecer conosco, que são os planos dele para nós, mas nós às vezes queremos que aconteça de imediato e aí fazemos como Rebeca e Jacó, vamos dar uma ajuda para Deus. Não precisamos disso. Podemos descansar no Senhor, confiar nele, porque se ele falou, ele é fiel para cumprir. Se ele declarou algo, ele é fiel para cumprir. Deus é sempre fiel para completar a boa obra que ele começa. Nós não precisamos dar nenhum tipo de ajudinha para o Senhor. Nós só precisamos o quê? Confiar e ter um coração disponível para seguir a direção do Espírito Santo, para seguir a direção de Deus. Muitas vezes nós vivemos coisas que não precisaríamos viver, simplesmente porque somos teimosos, porque tentamos fazer na força do nosso braço e vamos seguindo assim, ano após ano, após ano, após ano. Que no dia de hoje, eu e você, nós possamos parar, refletir, orar a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, tem algo na minha vida que está sendo uma colheita de uma semente que eu plantei ruim, que eu tentei dar uma ajuda na força do meu braço e agora é por isso que eu tô colhendo? Me mostra, porque eu não quero mais repetir isso. Eu não quero mais errar do mesmo jeito. Sabe, amados, que eu e você tenhamos essa ousadia na nossa oração, que muitas vezes nós empinamos o nariz e achamos que nós não erramos. Não, eu prossigo, eu confio em Deus, é assim. Nós precisamos desse coração humilde, desse coração que se rende mesmo ao Senhor, que reconhece, que pede, Senhor, se tem alguma área que eu não estou enxergando na minha caminhada, que o Senhor quer me mostrar, que eu estou aqui indo na força do meu braço, estou me auto-enganando e lá na frente vou sofrer consequências desse auto-engano, me mostra. Se tem alguma coisa que eu estou fazendo do mesmo jeito que Isaac e Rebeca fizeram, tentando te ajudar, sem a necessidade disso, porque se o Senhor promete, o Senhor cumpre, me mostra, me diz, me dá discernimento. Ah, amados, que eu e você, nós tenhamos esse coração, que nós não tenhamos a vergonha de orar e pedir a Deus, Senhor, tem alguma área na minha vida que eu tô enganada, que eu acho que eu tô fazendo correto, mas não tô, pode me mostrar, quero corrigir aqui, quero permitir que o Senhor alinhe isso. Ah, amados, que eu e você nós possamos viver assim, porque isso vai nos proteger lá na frente. Porque se nós insistirmos em viver, eu sei para onde eu tô indo, eu sei o que eu tô fazendo, e insistimos e vamos na força do nosso braço e de repente vamos só colhendo coisas ruins, coisas que não precisaríamos colher, porque prosseguimos na força do braço. Então que eu e você possamos parar hoje, refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, o que nós temos feito tem sido de fato na direção do Espírito Santo, tem sido de fato instruídos pelo Espírito Santo,
Ou nós estamos tentando fazer na força do nosso braço? Aquela promessa que Deus deu a você, você está tentando fazer cumprir na força do seu braço? Ou você está esperando e confiando no Senhor? Você acredita que é Deus que está cuidando, que é Deus que está liderando? Você está cuidando para ter um coração aberto, disponível para ouvir a direção de Deus? Ou você só está tentando fazer acontecer do jeito que for, não importa? Tem que acontecer, porque Deus prometeu, tem que acontecer. Ou você confia no Senhor? Talvez o tempo tenha passado e você fala, mas já passou muito tempo. Você tem se tornado impulsivo, precipitado por causa do tempo de espera e talvez tenha feito coisas que não deveria fazer e lá na frente vai colher consequências que não precisaria. Sabe que eu e você, nós possamos olhar para a nossa caminhada hoje e nós tomemos uma decisão de ouvir do Senhor e seguir a direção do Espírito. E se tivermos que esperar, nós vamos esperar, confiando no Senhor. Se nós tivermos que nos manter quietos, nós vamos nos manter quietos, esperando no Senhor. Sabe que eu e você não sejamos tolos, porque essa é a palavra, que eu e você não sejamos tolos de tentar fazer as coisas na força do nosso braço, porque se nós tentarmos fazer na força do nosso braço, a colheita vai ser ruim. Jacó enganou, um pouco depois ele foi enganado. Sempre que nós semeamos uma semente ruim, nós vamos colher os frutos daquela semente ruim. Então, que eu e você, nós tenhamos mais diligência sobre o que nós temos semeado, sobre o que nós temos plantado, para que nós possamos ter as boas colheitas, para que nós possamos ter sempre as boas obras do reino de Deus, e não aquelas ervas daninhas que vêm das sementes da carne, das sementes da justiça própria, das sementes da sabedoria desse mundo aqui. Que eu e você, nós tenhamos esse coração sempre disponível ao Senhor, em nome de Jesus. E se por um acaso você perceber que você está tentando fazer na força do seu braço, nunca é tarde para você parar e dizer: chega, não continuarei mais, Senhor. Vou esperar no Senhor, quero a direção do Senhor e só vou fazer o que o Senhor me direcionar a fazer. Vamos viver assim, amados, em comunhão plena com o Senhor, sendo dirigidos e governados pelo Espírito Santo? Com certeza, se nós vivermos assim, nós vamos poupar muitas colheitas ruins lá na frente. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada por esse aprendizado de hoje. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Se tem algo que nós estamos tentando fazer cumprir na força do nosso braço, nós paramos agora. Pode ministrar o nosso coração, nos dar entendimento, trazer à luz todas as coisas, porque nós não queremos fazer na força do nosso braço. Nós vimos aqui hoje, Pai, que sempre que fazemos na força do braço, tentamos da maneira errada, a colheita vem, as consequências vêm, e nós não queremos ter esse tipo de colheita. Nós queremos ter a colheita dos bons frutos do reino de Deus, dos bons frutos do teu Espírito. Nós queremos viver guiados, direcionados, liderados pelo teu Espírito Santo. Então ilumina os olhos dos nossos corações, do nosso entendimento. Pai, nos dá discernimento em nossa caminhada, que nós possamos entender que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Que o nosso papel de colaboradores de Deus não é tentar fazer acontecer na força do nosso braço, mas é confiar no Senhor e nos dispor a te ouvir e a seguir a direção do teu Espírito. Nos ajuda a viver assim. É assim que nós queremos viver em todas as áreas da nossa vida, Pai, porque é assim que nós queremos que a nossa vida glorifique o Senhor, em cada aspecto, em cada detalhe, em nome de Jesus. Nós queremos que o teu nome seja conhecido através da nossa vida, dos nossos posicionamentos, das nossas decisões,
Em nome de Jesus, Pai, nós não queremos viver nenhum tipo de engano, nenhum tipo de mentira. Pelo contrário, nós queremos viver plenamente a verdade do Senhor e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.